Oi, gente, eu me chamo Valdiléia Diniz. Eu estou passando aqui com um vídeo para vocês. Eu acredito que seja necessário esse tipo de vídeo, né? Assim, uma conversa mais franca. Vamos lá? Eu quero observar a palavra de Deus com vocês. Olha o galo, louvado seja Deus, que está no livro de Eclesiastes 11, verso 11, que diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Esse texto está dizendo: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E ele também segue dizendo assim: reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Eu quero falar, a base desse texto, de crochê, claro, porque eu trabalho com crochê, eu trabalho com artesanato, como vocês sabem. O que seria lançar o nosso pão sobre as águas? A minha concepção é fazermos aquilo que nos está proposto, ou seja, fazermos crochê. Eu quero falar para vocês, eu tinha um jogo de banheiro azul, na cor azul, alguns dias atrás. Fazia bastante tempo que esse barbante estava tecido, que esse jogo de banheiro, mais precisamente, estava tecido. E eu, um dia antes de vender esse trabalho, eu olhei para ele exatamente nesta direção, que ele estava ali na prateleira, e eu olhei para ele, tirei ele da embalagem, dei uma organizada nele, porque a gente sabe que quando a peça está num cabide, por exemplo, a tendência dela é ficar com certo repuxe, né? Então eu tirei, dei uma barrufada de um produto e coloquei no sol, e acredite, no próximo dia, no dia seguinte, eu vendi esse barbante. Vocês vão me perdoando, sabe por quê? Porque eu não tenho essa facilidade de me expressar assim para vocês. Eu gosto de fazer meu trabalho, eu sei da necessidade da nossa interação, e é por isso mesmo que eu estou fazendo esse vídeo. Mas aí vocês vão me perdoando por isso. Então, esse jogo de banheiro era azul. E meu marido chegou com esta encomenda pedindo um jogo de banheiro azul, inclusive para uma cliente que já comprou há muito tempo atrás na minha mão. Como ela é cliente dele, do táxi, ele chegou me encomendando este jogo de banheiro. A princípio eram dois. Aí eu pensei, só tenho um jogo de banheiro. Mostrei para ele, ele mostrou para ela e disse que era para mandar, para me mandar para ela. Eu mandei o jogo de banheiro, ela ficou, mas como artesã é artesã, eu tinha uma base pronta, porque eu costumo ter bases prontas, né? Eu tinha bastante base pronta, e agora estou finalizando, estou acabando, e daqui a pouco eu vou o quê? Fazer novas bases. Eu tinha uma base nesta cor aqui, ó. Esta base aqui é a última de várias que eu fiz, então eu tinha uma base nesta cor. O que eu fiz imediatamente foi coisa mesmo de imediato, no mesmo dia, aliás, eles me chegou com esta encomenda no dia, no outro dia cedo, eu já fui no centro comprar o material para terminar o próximo jogo de banheiro, porque eu queria mandar 2 jogos de banheiro para ela, e assim foi, graças a Deus. E ela ficou com os 2 jogos de banheiro. Então, aqui já tenho que uma base para o próximo jogo de banheiro, e eu estou fazendo, eu tenho esta, eu tenho esta para o próximo jogo, eu tenho esta, que era outra base também, que estava começada, e eu terminei ela agora. Isso significa que eu tenho 2 bases para jogo de banheiro azul, e estou fazendo já outro nesta cor, que também é azul. Como vocês veem, eu já comecei, né, fazer esta outra base. Então, eu vou deixar 3 bases prontas. Quando eu digo eu vou deixar, porque eu tenho encomenda de amigurumi, e semana que vem eu vou trabalhar nos meus amigurumis, na minha encomenda. Então, eu estou fazendo a base para que logo depois do amigurumi, da encomenda do amigurumi, eu já venha para os jogos de banheiro. Por quê? Porque é final de ano, o final do ano se aproxima, e a gente sabe que a dona de casa, que gosta do seu banheiro organizadinho, do seu banheiro com o seu crochê, ela vai buscar, ela vai procurar o trabalho de crochê, o trabalho, o barbante, o jogo de banheiro, para deixar o seu banheiro como ela quer, não é verdade? Então, dias atrás eu postei na comunidade que eu ia fazer jogos de banheiro. Então, eu já postei o quê? 1, 2,
que um é o azul que eu fiz nas carreiras para cliente e este, que com certeza também eu vou vender logo, porque é um trabalho que ficou muito legal. Ficou muito legal. Inclusive, eu usei uma carreira só de barroco. Por que, que eu, de barroco decore? Por que, que eu usei apenas uma carreira? Não tinha. Por que, que eu usei? Eu estou aqui no meu espaço, no meu ateliê, e passa carro, né, com moto de vez em quando, e eu tenho que dar pausa. Vocês vão me perdoando por isso. Olha só, por que, que eu usei apenas uma carreira do barroco? A gente sabe que o barroco é esta linha aqui, ó. É uma linha mais cara, é uma linha que já está dizendo, o barroco decore é apenas para decorar. Quando você faz uma peça usando bastante desta linha, por exemplo, que é a decore, ele vai se transformar num jogo de banheiro de luxo, por exemplo, e ele vai ficar o quê? Muito mais caro, na é verdade? Então, para dar uma beleza ao jogo, eu coloquei apenas uma carreira de barroco decore. Aqui eu fiz a flor catavento, ó. Aqui eu fiz a flor catavento e aqui está um jogo de banheiro que inclusive eu já mostrei para vocês lá na comunidade do meu canal. Olha como ficou o tapete da pia. Lindo, não é? Como é o final do ano se aproxima, com certeza eu vou vender logo, logo este jogo de banheiro. Olha que maravilha que fica a redinha. Acreditem, eu faço crochê uma vida, mas essa redinha eu tinha uma certa dificuldade, mas depois que eu aprendi, é uma mão na roda, é muito rápido a redinha de fazer e fica esse resultado aqui maravilhoso. E aí, quando eu comecei a falar para vocês, eu vou me abreviar porque pode ser que apareça um barulho maior. Hoje é sábado, não é? A Bíblia diz que hoje é o dia que nos fez o Senhor e nós devemos nos alegrar e regozijar nele. Olha, eu comecei falando para vocês sobre lançar o nosso pão sobre as águas. Então, isso é lançar o nosso pão, isso é lançar a nossa semente na terra. Por quê? Porque quando a gente lança a nossa semente na terra, ela vai o quê? Germinar. E Deus vai dar o crescimento. E nós não podemos desvanecer. Nós não podemos esquecer de molhar essa semente. Nós não podemos esquecer de colocar lá um pouco da nossa energia. Para quê? Para que nós possamos colher dessa semente. Isso aqui é lançar o pão sobre a água. E aí, quando o texto, no primeiro versículo, diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E aí segue dizendo: reparte com 7 e ainda com 8. E o que seria repartir com 7 e com 8? É ensinar aquilo que a gente sabe fazer, porque nós somos capazes. A palavra de Deus diz que nós não somos capazes, mas Deus nos capacita. Então, uma vez que você se sente capacitado por Deus, louvado seja Deus, você é capacitado. E eu sou capacitada para fazer artesanato. Por que, que eu cheguei nesse assunto? Né? Porque quando o texto diz, depois de muitos dias, um minutinho, quando o texto diz, depois de muitos dias o acharás, e reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabe que mal haverá sobre a terra, esse texto está dizendo que você deve ensinar aquilo que você aprendeu, aquilo que você sabe fazer. E é o que eu tenho feito, através dos vídeos no meu canal, através dos meus vídeos no meu canal. E por que, que você está falando isso? Porque eu estou, o quê? 4 anos no YouTube. Então, eu estou trabalhando literalmente de graça. Eu estou me doando, doando aquilo que Deus me capacitou, aquilo que Deus me ensinou a fazer. Estou doando no YouTube, porque eu vejo, e sinceramente falando, 4 anos é bastante tempo. E eu não adquiri as horas. E eu acho que eu não estou sendo, não sei se estou sendo pessimista, mas eu estou achando um pouco difícil, porque eu tinha já 2.000 e alguma coisa, né? Eu tinha 2.000 horas e alguma coisa, mas eu precisei, eu acho que falei isso para vocês, eu precisei apagar um vídeo que estava dando direitos autorais, que no tempo foi o meu filho que editou esse vídeo, quem está fazendo agora a edição sou eu, e quando era ele colocou uma música no vídeo que estava acusando de direitos autorais. Ele disse que era para mim não apagar o vídeo, mas eu preferia apagar, e acreditem, era o vídeo mais visto do meu canal, A Rede dos Gatos. Por isso, eu estou fazendo esse vídeo
para que nós tenhamos, para que vocês entendam que, por mais que seja difícil, mas é necessário que nós lancemos o nosso pão sobre as águas. É necessário que a gente tenha confiança, é necessário que a gente tenha ânimo para continuar, porque não é fácil. Não é fácil nós estamos postando 4 anos, e eu olho para as horas e caindo as horas, ainda tem mais essa. A hora é caindo. Eu realmente não entendo, não vou aqui falar daquilo que eu não entendo, eu entendo daquilo que eu estou vendo. As horas estão caindo, mas eu continuo aqui e eu acredito que Deus me dará vitória. No momento certo, Ele me dará vitória. Por isso, eu estou dizendo: lança o teu pão sobre as águas. Reparte com 7 e ainda com 8. Faz aquilo que tu precisa fazer, que Deus vai te honrar. Faz aquilo que tem chegado na tua mão para fazer, mas faz bem feito. Quando você fizer esses trabalhos, faça bem feito. Se você for observar esse trabalho aqui, modesta parte falando, eu mesma que teci este trabalho, eu mesma que confeccionei, eu tenho dificuldade de encontrar onde está o começo e onde está o final. Ou seja, eu vou ter dificuldade de saber aonde está a ponta deste trabalho. Por quê? Porque depois que eu arremato este trabalho, eu ainda dou um pingo de cola, porque é assim que eu gosto de fazer os meus trabalhos. Agora mesmo, eu peguei essa base que estava começada. Era esta que estava começada, esta aqui maior. Isso aqui eu fiz agora. Se vocês vão ver, vocês vão procurar aqui onde que está perna de linha, porque já foi arrematado. Aqui na florzinha já foi arrematado. E aqui, nessa base, nessa parte do verde, também já foi arrematado. Vocês vão ter dificuldade de encontrar a perna de linha. Por quê? Porque é necessário que seja assim. Porque é necessário que seja bem feito. Eu já ouvi de algumas pessoas: o seu trabalho é muito bem acabado. Por quê? Porque aqui na cidade de São Luís nós temos a sacaria, né? A sacaria maranhense. E na sacaria maranhense a gente sabe que é vendido, às vezes até um pouco mais barato do que o meu trabalho, do que o trabalho de uma outra artesã, mas a gente sabe que porque é feito muito em quantidade, o acabamento é diferente. Porque é feito em quantidade, o acabamento fica diferente, ou seja, não é a mesma coisa. Tive que dar uma pausa. Então, é, porque na sacaria é vendido ou é feito em quantidade, o acabamento se torna outro, se torna diferente. Então, eu já ouvi de algumas clientes isso. E agora, para terminar esse vídeo, para não ficar muito longo, eu quero agradecer a você que ficou até aqui. Você que não me conhece, eu sou Valdileia Diniz, sou artesã. Se você buscar no meu canal, você vai encontrar vários trabalhos prontos, inclusive com passo a passo. E aqui eu quero concluir dizendo para vocês o seguinte: quando o texto diz, lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás, é isso, é nós fazemos a nossa parte. Por quê? Porque a parte de Deus ele faz. Por quê? Porque Deus é fiel, louvado seja Deus. Né? Deus é fiel, louvado seja Deus. Então, quando ele diz assim, reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes o que mal haverá na terra, ele está dizendo também, no verso 4, diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Ou seja, aquele que deixa de fazer algo porque está chovendo, aquele que deixa de fazer algo porque o sol está muito quente, aquele que deixa de fazer algo por alguma razão, ou seja, ele acha uma desculpa para dar, para não fazer, ele também hora nenhuma vai colher. Hora nenhuma ele vai colher. É igual eu, como artesã, dizer: não estou vendendo agora, então não vou tecer. Não, eu vou continuar tecendo, porque esse é o ofício que Deus me concedeu. Louvado seja Deus. Porque ele me concedeu esse ofício, eu vou até o fim. Eu vou até o fim com esse ofício. Eu sei que ele vai me honrar no tempo dele. Esse é o vídeo. Muito obrigada a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês que chegar nesse vídeo. Que vocês possam se ajudar. Se vocês não gostam de artesanato, mas que vocês observam a palavra e veem que a palavra não mente, ela é para nós, para nosso deleite, para a nossa meditação.
Não é verdade? Louvado seja Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, porque Ele quer.